através da palavra. Eu estava olhando para a igreja, meditando lá em Amós, no capítulo 8, se não me falha a memória, quando a Bíblia diz que há um dia que muitos vão correr de um lado para o outro em busca de pão, de ouvir a palavra de Deus e de sede. Que sabes, muitos vão bater na porta dessa igreja, pedindo socorro e misericórdia, mas a igreja não vai mais estar aqui. E eu creio que todos que estão aqui nessa noite estão esperando Jesus quando chegar nessa noite. Aleluia. Nos colocamos de pé. Pedir para o pastor fazer essa oração, o nosso pregador com toda a liberdade. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te damos graça, querido Jesus, por tudo que nós ouvimos aqui nessa noite, os louvores que foram entoados ao teu santo e bendito nome. Nesse momento, teu filho que vai fazer uso da tua palavra, usa ele, Senhor Deus, ó Pai, nas tuas mãos para falar com a tua igreja. Nós estamos, Senhor, como Samuel no templo, dizendo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala conosco, Senhor, o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos fazer uma leitura nessa noite, livro de Mateus, o capítulo de 24, o versículo de número 11. Mateus, capítulo 24, o versículo de número 11. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Felipe, fazer há pouco tempo, está conosco na nascer, agora está aqui cuidando de mais um rebanho. Deus seja louvado a todos os obreiros, meu sogro, meu pastor maior, Deus abençoe sua vida. Para Deus pela vida também da minha sogra, irmã Elba. Deus te abençoe nessa noite. É um prazer poder retornar aqui nesta casa, amém? Amém. Glória a Deus. Todos encontraram, amém? Amém. Diz assim: então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, a sua Bíblia pode estar em iniquidade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Amém? Tome teu assento nessa noite, glorificando a Deus. Nós estamos diante de uma palavra nessa noite que tem como título, lá no início, no capítulo 3, a minha Bíblia fala sobre o princípio das dores. Todos nós sabemos que a igreja, cada dia que passa, ela está próxima de se encontrar com o noivo, com Cristo. E nós que somos a igreja de Cristo, temos que estar preparados, temos que viver preparado, aguardando esse grandioso dia, a qual Jesus virá buscar a sua noiva, a sua igreja. Só que esse dia, irmão, ele não chegará só quando houver o arrebatamento. O grande dia esperado, de fato, é o arrebatamento da igreja. É o dia em que Jesus chamará a sua igreja ao soar da última trombeta. Só que o arrebatamento chega para quando nós partimos. Quando chega o nosso tempo aqui na terra, uns partem jovem, uns partem bebê ainda, outros já com a sua idade bem avançada, outros pela metade da vida. Ou seja, quando nós partirmos daqui, o arrebatamento terá chegado para nós. Nós iremos aguardar o triunfo da igreja. Aqueles que partirem salvos irão para um lugar de descanso, mas aqueles que partirem sem Cristo irão para um grande lugar de tormento e de tribulação. E falar, irmão, de arrebatamento
é muito importante no contexto em que nós estamos vivendo. Porque nessa noite, a minha intenção nessa noite é falar sobre a iniquidade. A minha Bíblia traz o significado de maldade. Existem alguns tipos de pecado na Bíblia. A Bíblia fala de transgressão. O que é uma transgressão? A transgressão é uma quebra de pacto, uma quebra de aliança. Ou seja, através de uma falha, de um erro, de um pecado, eu quebro um pacto, eu quebro uma aliança. E normalmente você vai ouvir a Bíblia falar de pecado. O que é pecado? É ir contra os princípios bíblicos, é ir contra os princípios que Cristo nos ordenou, é ir contra a vontade de Deus para a nossa vida. Pecar é fazer coisas que não agradam a Deus, que não agradam ao Espírito Santo, que nos afastam de Deus. Isso é pecado. Mas a iniquidade, ela também é um pecado, só que ela é um pecado perigoso. Por quê, irmão Diego? Porque o pecado da iniquidade é um pecado em que você já se acostumou a pecar ele. O que é a iniquidade? A iniquidade é um pecado que você peca tanto ele diariamente, que você já nem percebe mais que está cometendo esse pecado. E é quando a igreja, quando falo de igreja, eu falo no todo, é quando a igreja começa então a cair no pecado da iniquidade, é quando tudo começa a desmoronar. É por isso que ela vai falar: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Por quê? Porque quando eu vivo uma vida, mesmo que aqui dentro da igreja, mesmo que usando o púlpito para pregar, mesmo que sendo um presbítero, mesmo que sendo um pastor, um diácono, um dirigente de oração, quando eu exerço algum desses cargos, quando eu estou na frente de algum trabalho, ou quando eu sou apenas um membro de igreja, mas que eu estou me indo no pecado da iniquidade, eu começo a andar por caminhos largos, por caminhos tortuosos. E a iniquidade, irmão, quando ela entra na nossa vida, ela de fato nos afasta da presença de Deus. Por quê? Porque eu estou errando, mas eu não estou enxergando. Porque eu estou pecando, mas eu não estou consciente mais que eu estou pecando. Mas, irmão Diego, isso aí não se trata mais de temor também. Quando a gente perde o temor, o zelo pela palavra de Deus, a gente peca sem medo. Mas aí já é um pecado premeditado. É aquele pecado que você programa ele e executa. Isso é um pecado premeditado. É quando você perde o temor de Deus na sua vida, você executa esse pecado premeditado. A iniquidade é um pouco diferente. A iniquidade é aquele pecado que você está acostumado a fazer todos os dias. Talvez aquela mentirinha que a gente acha que não tem problema, a mentirinha do bem. Talvez, pastor Felipe, aquela trapacinha, que a trapacinha do bem não vai prejudicar. É só um jeitinho. Ou seja, quando a iniquidade começa a entrar dentro da nossa casa, a nossa família começa a ir a pior. O nosso ministério começa a ir a pior. A nossa empresa começa a ir a pior. A nossa conduta com Deus começa a ir pior. O nosso relacionamento com Deus começa a se desmoronar. Por quê? Porque eu já não tenho mais uma relação verdadeira com Cristo. Por quê? Porque a iniquidade está tomando conta da minha vida. Eu venho para a igreja, escuto a palavra, ela até dá uma mexida comigo, mas quando eu volto embora, tudo continua normal. Eu venho para a igreja, eu escuto louvores, eu choro, eu me alegro, eu levanto a mão, eu glorifico a Deus, eu sinto Deus na minha vida, mas quando eu volto para casa, as coisas continuam como elas são. Quando eu volto para a minha realidade, para o meu cotidiano, as coisas continuam sendo
como elas estão sendo. E esse é o problema da nossa geração. Alguns falam que a nossa geração é a geração do avivamento. Será que é? Será que realmente a nossa geração é a geração do avivamento? Porque muitos confundem avivamento com falar línguas estranhas, pular, sapatear e gritar. Isso não é avivamento. O avivamento ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Quando acontece uma transformação na nossa vida, eu volto para casa consciente que Deus falou comigo. Eu posso dizer, eu fui avivado por Cristo através da palavra de Deus. Isso é avivamento. O avivamento é aquilo que me constrange a mudar de vida. O avivamento é aquilo que eu volto para casa, aquela palavra fica no pé do ouvido dizendo, muda, transforma a tua vida, sai disso, melhora. Isso é avivamento. Só que nós estamos vivendo, irmão, no meu ponto de vista, não generalizando, porque ainda existem homens e mulheres de Deus, mas nós estamos vivendo uma das piores gerações da igreja. É uma geração anêmica, é uma geração doente. Por que, irmão Diego, que ela é anêmica? Porque ela é doente, porque ela não tem uma estabilidade, porque ela não tem uma saúde contínua. Hoje a saúde está bem, amanhã está doente. A igreja precisa, irmão, de consistência. A igreja precisa ser contínua. Perfeito? Não, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Mas nós precisamos ser contínuos em Cristo Jesus, na nossa fé. Olhando para o lado, não, olhando para quem? Olhando para o alvo que é Cristo Jesus. A nossa geração, irmão, é uma geração do escândalo. É a geração do pecado. É a geração de homens e mulheres que perderam o caráter, que perderam o significado na sua vida de cristandade, que perderam o significado na sua vida de dizer, eu sirvo Jesus verdadeiramente. Não se pode mais contar com ninguém. Não se pode mais apostar em ninguém. E a igreja não pode ser assim. Mas o que a Bíblia diz? Que no final do tempo, nos finais dos dias, surgiriam quem? Falsos profetas, falsos enganadores. Irmão Diego, onde é que estão esses falsos profetas? Eu não vejo, mas você não vai ver. Carnalmente. Como é que eu vejo, irmão Diego? Espiritualmente. Como é que eu vejo, irmão Diego? Através do conhecimento da palavra. Porque tem muitos dizendo que a letra mata, mas eu nunca vi conhecimento bíblico matar ninguém. A palavra é vida. O conhecimento de Deus é vida. E conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existe hoje, irmão, muitos falsos profetas que não estão preocupados com a tua salvação, que não estão preocupados com o bem-estar da tua vida espiritual. Existem muitas igrejas lotadas de pessoas, mas Deus nunca contou com multidão. Ele sempre contou com poucos. Mais vale uma igreja com 10 salvos do que uma igreja com 1000 perdidos. Mais vale uma igreja com 100 pessoas que verdadeiramente adoram a Deus do que uma igreja com 1 milhão de pessoas que vivem na prática do erro, do pecado.
iniquidade. E os falsos profetas, irmão, eles não se preocupam mais como está a tua vida. Eles não se preocupam se você está no pecado do adultério. Ele não se preocupa se você está bem com Deus. Ele não se preocupa. Se você aparecer na igreja uma vez por mês, para ele está bom. Os falsos profetas, ele não tem preocupação com a tua alma. Mas aqui na Luz Sanguínea tem homens e mulheres de Deus que estão preocupados com a tua salvação, que estão preocupados com onde você irá quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. A iniquidade, irmão, ela é um pecado que nos distancia de Deus. Por quê? Porque, como eu falei no início, é aquele pecado que eu pego tanto nele que parece que não é mais pecado. Isso é iniquidade. Então, nessa noite, eu venho debaixo dessa palavra de Deus. Uma palavra que nessa noite traz para você alimento para a sua alma, alimento para a sua casa, alimento para a sua família. Mude de vida. Saia do conformismo. Saia de cima do muro. Existe uma promessa de Deus para a sua vida. Existe um projeto de Deus para a sua vida. Existem planos de Deus para você. Só que a igreja, a nossa geração, ela está vivendo um conformismo. Que amanhã eu faço, que amanhã eu vou, que amanhã eu me comprometo, que amanhã eu tomo uma decisão na minha vida. Na virada do ano, eu chamei a minha família, a filha do presbítero Manuel, e nós sentamos e conversamos. Eu tenho 5 filhos, e eu disse que 2025 vai ser diferente. Nós vamos se empenhar na obra, porque não adianta só trabalhar, irmão. Não adianta juntar ouro onde a traça. Não adianta. A trombeta vai soar a qualquer momento. Teu carro vai ficar, teu dinheiro na conta vai ficar, tudo vai ficar, irmão. Esse corpo vai voltar para o pó. O espírito vai voltar para Deus, que o deu. E a alma, para onde ela vai? Eu quero, nessa noite, como profeta do Senhor, eu quero profetizar que ela vai para o céu, em nome de Jesus Cristo. Talvez você chegou aqui nessa noite, irmão, embaraçado com os problemas da vida, embaraçado com as ansiedades da vida, conta para pagar, problema no casamento, doença na família, causa na justiça, desempregado. Talvez você chegou aqui nessa noite, nesse cenário, sem saber que direção tomar. Eu trago uma direção para você nessa noite: Jesus Cristo de Nazaré. Eu trago uma direção para você: a palavra de Deus na tua casa, na tua família. Eu trago uma direção de Deus para você: a presença de Deus na sua vida constante, não só aqui na igreja, mas na tua casa, no teu emprego, aonde você estiver. A presença de Deus precisa estar na tua vida. É isso que Deus tem para mim e para você. Então, irmão, saia desse conformismo, saia desse embaraço da vida e te decida nessa noite a viver o melhor de Cristo para a tua vida. Te decida nessa noite a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Te decida nessa noite a colocar Deus em primeiro lugar nas tuas finanças. Irmão Diego, eu estou devendo, irmão Diego, me atrapalhei. Quem é o dono do ouro e da prata? É Ele.
é Ele. Irmão Diego, eu estou com um caso na justiça que não tem solução. Quem é o advogado fiel? É Ele. Irmão, eu estou com uma doença lutando entre a vida e a morte. Quem é o dono da vida? É Jesus Cristo, venceu a morte na cruz do Calvário. Para todos os teus problemas tem uma solução, e a solução é Jesus Cristo. Ele está aqui nessa noite para abençoar você. Ele está aqui nessa noite para restaurar a tua vida. O que eu preciso, irmão Diego? Fácil. Adorar. Simplesmente adorar. Adorar. Adora na prova, adora na luta, mas adora o Senhor. E não tem coisa melhor, irmão, para nos aproximar de Deus do que um deserto. O deserto nos faz orar. O deserto nos faz nos aproximar de Deus. O deserto faz nós conhecer realmente o Deus que nós servimos. Porque é quando nós estamos na prova que nós oramos. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, e você não precisa me responder. Quantas horas você orou essa semana? Quantas vezes você pegou essa Bíblia na mão para ler? Nem que seja 10 minutos. Durante a semana, durante o teu horário de trabalho, quantas vezes você falou com Deus? É isso que Deus tem. Dependência. Eu preciso ser dependente de Cristo. E dizer o que o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque ainda, irmão, que a enfermidade tire a sua vida, ainda que tudo se desmorone diante de você, você tem um Deus no céu te esperando, com glória. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Ainda que esteja tudo soprando o contrário na tua vida, você tem um Deus te esperando. Ainda que tudo dê de errado para você, você tem um Deus que está guardando você. Você tem um Deus que te ama, irmão. Você tem um Deus que entregou seu único filho na cruz do Calvário para morrer por amor de ti, para que você pudesse estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Eu trago de Deus uma palavra para você nessa noite. Acalma o teu coração, tranquiliza a tua alma, porque você tem um Deus que zela por você, porque você tem um Deus que cuida de você, porque você tem um Deus que cuida da sua vida, porque você tem um Deus que cuida da sua família. Talvez você pensa que você chegou aqui nessa noite porque você quis, não. Você chegou aqui nessa noite porque Deus permitiu que você chegasse. Você só está aqui nessa noite porque Deus te trouxe aqui nessa noite. Porque a bondade de Deus está sobre a vida, sobre a tua vida. Porque as misericórdias dele ainda se renovam pela manhã sobre a tua vida, irmão. É por isso que você está aqui nessa noite. É devido à graça, o favor imerecido. É pela graça que estamos aqui nessa noite. Não somos merecedores, mas a graça nos trouxe aqui nessa noite. Para encerrar essa noite, eu trago essa palavra de alerta para a minha e para a tua vida. Tome cuidado com os falsos profetas. Tome cuidado com o pecado da iniquidade. E cuide para que o seu amor não venha se esfriar. Porque quando o amor se esfria, tudo fica difícil. Aí para voltar tudo de novo não é fácil. Mas Deus nessa noite tem essa palavra para você de fé, de esperança, de convicção. E eu tenho certeza que nessa noite, a partir de hoje, dias melhores virão na tua vida. Eu quero que você se coloque em pé.